Boa noite, o Jornal da Câmara já está no ar e você vai ver. Wilson Liu sugere que recipientes para pilhas e baterias sejam colocados em escolas. E as pessoas jogam no lixinho comum, mas não pode, porque isso é uma bomba relógio. Osmar Franzoni traz hoje uma questão de educação musical. Crianças e adolescentes que estudam música melhoram o convívio social, desenvolvem inteligências, alcançam bons resultados escolares e equilibram as dificuldades de concentração. E o assunto do segundo bloco é o trabalho do Instituto Geral de Perícias e a necessidade de aumento do efetivo. O vereador Wilson Liu encaminhou uma sugestão ao Executivo para que sejam colocados nas escolas municipais recipientes para pilhas e baterias usadas. Conforme o parlamentar, a proposta vai ao encontro de diversas iniciativas que buscam a preservação do meio ambiente. Nós já viemos trabalhando várias legislações, e uma delas é a dos resíduos da construção civil. Agora encaminhamos isso, veio das escolas pedindo que a gente sugerisse para que os alunos hoje praticamente todos têm seu celular. Eles têm outros eletrônicos que usam pilha, usam bateria e as pessoas jogam no lixinho comum. Mas não pode, porque isso é uma bomba relógio que está prestes a explodir, que vai... Então, tendo recipientes específicos para a bateria, ele vai ter, depois entrando na logística reversa e vai voltar para o destino correto. E a partir de hoje, o Jornal da Câmara apresenta o calendário dos Jogos Olímpicos. De segunda a sexta-feira, você vai saber o horário de algumas competições. Confira então o que está programado para amanhã. E durante a nossa programação, você assiste ao Literatura Local. Veja quem são os convidados de Paulo Monteiro nesta noite. O Café Filosófico em Passo Fundo é uma iniciativa de algumas pessoas que pensaram em fazer discussões de assuntos relevantes, né? Então, já é a 12ª edição do Café Filosófico in situ e in loco. Vários lugares já sediaram esse Café Filosófico, houve uma grande afluência de pessoas que discutiram livremente, né? Nós formamos mesas, não é? Com pessoas pertinentes ao tema e depois então abriu-se para discussão. Eu acho que pensar as questões importantes de nossa vida, de nossa sociedade, enfim, principalmente numa situação conflituada que está, eu acho extremamente importante, porque normalmente a radiodifusão, a televisão tem interesse em pensar ou dizer das coisas, mas não pensar aquilo que está acontecendo. E eu acho que o Café Filosófico é um momento de aprofundar aquilo que está na superfície, né? Que é o poder, que é vender, que é o consumo. Levar as pessoas a pensar, retirar da pessoa a necessidade de pensar sobre os fatos, né? Foi isso que a gente tentou fazer nos outros cafés filosóficos, estamos tentando fazer agora, né? Não se deixar levar pelo roldão, né? Quando estudamos as obras dos 50 tons de cinza, por exemplo, era todo mundo lendo adoidado. Vamos parar e vamos pensar. E hoje é segunda-feira, dia do comentário de Osmar Franzoni. Nesta noite, ele traz uma questão de educação musical. Salve, minha gente! Um estudo feito na Alemanha em escolas de ensino fundamental demonstrou de maneira científica
que crianças e adolescentes que estudam música melhoram o convívio social, desenvolvem inteligências, alcançam bons resultados escolares e equilibram as dificuldades de concentração. As competências sociais geradas a partir das atividades musicais, segundo o estudo, evidenciam a importância da música na escola. Os jovens que se submeteram às experiências de aprender música e de tocar um instrumento musical têm maior nível de sociabilidade, sentindo-se emocionalmente mais seguros, menos agressivos e mais integrados em suas salas de aula. Esse estudo pode ser universalizado e adaptado a todo e qualquer país, uma vez que existe música em todas as culturas humanas, ao longo de toda a história e em todas as localidades geográficas. Chama a atenção para a necessidade urgente de políticas públicas que garantam a presença da música na escola. Temos, inclusive, no Brasil, aprovada a Lei nº 11.769 de 2008, que trata da obrigatoriedade da música na escola. O estudo alemão é oportuno, pois apresenta vários elementos que reforçam a importância da música na educação. Naturalmente, mais que uma obrigação legal, é preciso que administradores escolares, professores, pais e estudantes se conscientizem da relevância da música na formação educacional. Os chineses, ricos em provérbios e mais ricos ainda em profundos conhecimentos humanos, preconizam: se quiseres prover para um ano, então cultiva arroz. Se quiseres prover para uma década, então planta árvores. Se quiseres prover para um século, então educa as pessoas. Essa é uma questão de educação musical. E o assunto do próximo bloco é o trabalho do Instituto Geral de Perícias e a necessidade de aumento do efetivo. Nós voltamos em um minuto. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Oi é um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. O Jornal da Câmara está de volta e o assunto deste segundo bloco é o trabalho do Instituto Geral de Perícias. Para falar sobre este assunto, eu estou recebendo o coordenador regional, Ricardo Teló Dirix. Boa noite, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Paulo. Bom, a gente sabe que o IGP é um dos órgãos de segurança do Estado, faz parte da Secretaria de Segurança Pública Estadual e entre as atribuições nós podemos destacar as perícias. Porém, o trabalho vai muito além disso. O trabalho do Instituto Geral de Perícias é um órgão de segurança pública independente da Polícia Civil, da Brigada Militar, da SUSEP e dos bombeiros, né, que agora estão num processo de autonomia também, tá, que desenvolve atividades de perícia criminal, que é voltada à realização de trabalhos, levantamentos periciais em locais de crime, de ocorrência de crime, perícias médico-legais, que são aquelas voltadas ao exame de lesões corporais e necropsias. E também nós prestamos um importante serviço com relação à cidadania da população, que é a emissão de carteiras de identidade e o registro civil da população. Agora tem muita gente que tem curiosidade em saber como é que são realizadas as perícias. Pode contar um pouquinho disso?
As perícias criminais, elas são realizadas por peritos, né? Na verdade é uma equipe composta por normalmente um perito criminal e um fotógrafo criminalístico, um técnico em perícias, né? No momento que acontece um crime, a autoridade policial, a brigada militar é acionada, a polícia civil é acionada para iniciar a investigação desse crime e, havendo vestígios no local, é solicitada a presença do IGP para fazer análise desses vestígios e definir a dinâmica do evento, ou seja, como que o evento aconteceu, né? Como que ocorreu esse fato, por onde as pessoas entraram, por onde saíram, o que ocorreu no momento que estava acontecendo aquele crime, e buscar autores, né? A autoria desse crime. É a parte da produção da prova técnica, né? E que depois é entregue ao Ministério Público junto com o inquérito policial emitido pelo delegado de polícia para fazer a instrução de todo o processo criminal, né, para dar uma resposta aos autores daquele crime. E é preciso também ter sangue frio para essa parte do trabalho, porque a cena, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é impactante. O Instituto Geral de Perícias, os peritos, eles têm no seu serviço essa particularidade. A gente trabalha com a pior parte da criminalidade, né? Nós pegamos do momento do crime, da cena do crime, nós pegamos normalmente o atendimento em locais onde tem morte. Então a gente lida muito com a morte, né? Ele é um serviço que os profissionais eles têm que ter um bom preparo psicológico, né? Inclusive durante o curso de formação e na própria concurso, uma das etapas do concurso é a avaliação psicotécnica para verificar se a pessoa tem um perfil ou tem condições, né, de desenvolver o seu trabalho em cenas de extrema violência, né, de impacto visual e emocional, né? É um serviço assim que é realizado com cenas tristes, né? E a gente tem que estar preparado para isso e alguém precisa desempenhar, né? O Instituto Geral de Perícias então está aí com seus profissionais para fazer isso. Ricardo, e como é que está o efetivo então do IGP para a realização de todas essas atividades? Na nossa coordenadoria aqui, eu sou responsável pela atividade do IGP em 151 municípios do norte do Rio Grande do Sul. Em toda essa coordenadoria, em toda essa região aí, dentro dos 6 postos médicos legais, 6 postos de identificação e um posto de criminalística que nós temos um efetivo atual de 38 funcionários, 38 servidores, né, para desempenhar a atividade fim, que é as atividades de perícia, né, sem falar aí na parte administrativa, que necessitaria de mais pessoal, né. Esse quadro ele é suficiente, não é o ideal, ele é 90% daquilo que seria o suficiente hoje para manutenção de serviço. É um quadro bastante defasado, a medicina legal é um quadro bastante antigo, que está muito próximo da aposentadoria. O IGP ele não tem concurso público aberto desde 2008, né? Então o quadro é bastante defasado e para os próximos anos, agora, 1 ano, 2 anos, a gente prevê uma grande leva de aposentadorias aí, então a gente precisa ter um suporte nesse quadro de pessoal. Hoje, o ideal para a gente trabalhar a plenas condições, né, no modo perfeito, digamos assim, para toda a regional do IGP aqui de Passo Fundo, nós precisaremos em torno de 110 servidores. Hoje nós temos 38. Né? A nossa meta nosso objetivo, já que a gente sabe que o ideal é sempre uma coisa a ser buscada, mas dificilmente se tornará realidade, é trabalhar com números mais aproximados com aquilo que a gente necessita para desenvolver um trabalho de mínima excelência, né? Esse número a gente trabalha com um número de excelência assim, em torno de 40, 50 funcionários. Isso aí que a gente precisaria ter hoje, né? Foi autorizado pelo governador do estado a abertura de concurso público, né? São 106 vagas no total para o estado, né? Dividido em 35 vagas para médicos legistas, 35 para peritos criminais que fazem atendimento de local de crime e 36
técnicos em perícia, que são aquelas pessoas que dão suporte ao trabalho do perito, tirando fotografias, né, auxiliando na necropsia, né. Então, esse número é um concurso que é bem-vindo, mas infelizmente, pela situação do Estado, é um número, vamos dizer assim, que supre a necessidade atual, mas não consegue suprir as necessidades próximas que a gente terá com essa leva de aposentadorias. E quantos destes viriam para a regional aqui de Passo Fundo? Ainda nós não temos uma definição de quantos viriam para Passo Fundo. Ainda está sendo estudado porque o número realmente ele foi muito aquém daquilo que a gente imaginava, né? E existe uma carência geral em todo o estado, não só em Passo Fundo. Porto Alegre tem uma série de pessoas se aposentando também. Nós temos problemas sérios em Erechim, nós temos problemas sérios em Lajeado, em outros locais que demandam servidores, né, de um modo bastante urgente até. Então nós estamos aí trabalhando, tentando trazer aqui para Passo Fundo pelo menos um número que permita o atendimento mínimo adequado à população, aí já pensando nos próximos 2 anos, que é o período que terá aposentadorias, e é o período que normalmente demora entre a elaboração de um concurso público até a nomeação dos servidores. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Tem expectativa, então, para na prática esses profissionais já estarem atuando? O concurso público passou pela primeira etapa, que foi a autorização das vagas pelo governador. Agora se espera a abertura do edital, as provas. Depois os aprovados passam por curso de formação e depois entram em exercício. Esse processo ele demora em torno de 1 ano e meio para acontecer. Então nós estamos aí na expectativa de que até final do ano que vem a gente tenha esses profissionais já trabalhando aqui em Passo Fundo. E aqui, inclusive, na Câmara de Vereadores tem um documento de apoio tramitando para que seja realmente realizado este concurso público para a reposição do efetivo. É importante também, né, Ricardo, o apoio do Parlamento Municipal nesse momento. Importantíssimo. O Instituto Geral de Perícias é um órgão que presta um serviço importante para a sociedade. Então, a sociedade, e aí por intermédio da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, tem um papel importante aí que é solicitar pela via política, né, e manifestar apoio aí, solicitar uma maior atenção por parte do governo do estado em cima das demandas locais, né. Passo Fundo é uma cidade bastante grande, só Passo Fundo tem em torno de 200 mil habitantes. A nossa região atendida aqui por Passo Fundo gira em torno de 400 mil habitantes, em toda a regional 1,5 milhão de habitantes. Então é uma região que precisa dessa atenção, né? E esse apoio da Câmara de Vereadores ele é extremamente importante aí para a gente tentar trazer o máximo possível de profissionais para a nossa região. Então, neste segundo bloco do Jornal da Câmara, eu conversei com o coordenador regional do IGP, Ricardo Teló Dirks. Ricardo, obrigada pelas informações, uma ótima noite e uma ótima semana também. Obrigado, igualmente agradeço o convite. Obrigada a você que acompanhou esta edição do Jornal da Câmara. Nós temos um novo encontro amanhã. Até lá!